sabe que nosso corpo produz imunidade toda vez que entra em contato com um patógeno, né? Como, por exemplo, o vírus da gripe. Mas então, por que será que todos os anos a gente tem surto de gripe nas estações frias? Você já se perguntou isso? Quer saber a resposta? Quer entender a diferença de surto, pandemia, epidemia e muito mais? Então vem comigo que depois da vinheta tem a nossa última aula sobre o curso de vírus. Vamos lá? Bom, nós vimos nas aulas anteriores que os vírus não são exatamente seres vivos, pois são acelulares, e a falta dos ribossomos os impedem de produzir as suas próprias proteínas. Dessa forma, eles dependem de uma célula hospedeira para poder metabolizar. A gente viu também os ciclos reprodutivos dos vírus. Existem dois tipos de ciclo. A maioria deles faz o ciclo lítico, no qual a célula hospedeira ela sofre lise, ela se rompe. Outros fazem o ciclo lisogênico, no qual o material genético viral ele se replica junto com o material genético da célula hospedeira. E ainda existem aqueles vírus que variam, que fazem os dois tipos de ciclo. O bacteriófago T4 e o vírus da herpes são exemplos que nós falamos nas aulas anteriores que migram do ciclo lítico para o ciclo lisogênico. Enquanto eles estão no ciclo lisogênico, eles não desenvolvem sintomas nos seus hospedeiros. Enquanto eles desempenham o seu ciclo reprodutivo no corpo humano, as células de defesa elas buscam produzir proteínas que têm a função de ajudar a combater esses patógenos, esses micro-organismos, esses vírus que estão prejudicando o corpo. Essas proteínas são os anticorpos. Elas são específicas, ou seja, elas são produzidas de acordo com a constituição proteica do capsídeo viral. E elas podem durar muitos anos ou até a vida inteira dentro do nosso organismo. Mas então por que a gente tem que tomar vacina da gripe todo ano? A resposta é simples. É porque os vírus eles estão diferentes a cada ano. Os anticorpos, como a gente falou anteriormente, eles são específicos. Então eles são produzidos de acordo com um determinado tipo de vírus. A partir do momento que esse vírus está diferente, aqueles anticorpos que foram produzidos anteriormente não têm mais função. Então vai ser necessária a produção de novos tipos de anticorpos. E como que os vírus se tornam diferentes? Os vírus evoluem, exatamente isso. Da mesma forma que os seres vivos, os vírus podem evoluir. E para isso, eles precisam também passar por alterações no seu material genético. Essas alterações levam a um processo de seleção natural. E assim se dá a evolução dos vírus. Nada diferente do que acontece com a gente ou com os demais seres vivos. Talvez a principal diferença do processo de evolução dos vírus para os demais seres vivos é que eles sofrem esse processo de forma muito mais rápida. E isso tem alguns motivos de acontecer. Primeiro, os vírus eles têm um ciclo de vida extremamente curto e rápido. Uma população de vírus, uma população de parasitas, ela costuma ser uma população muito grande. Esse também é um fator importante. Eles sofrem variação genética com muito mais frequência e a gente já vai falar sobre isso. Se a gente juntar esses três fatores, fica muito simples de entender. Uma população maior, uma população numerosa, ela vai sofrer alterações genéticas aleatórias de forma muito mais frequente. Então é muito mais fácil encontrar alterações genéticas numa população muito maior. E parte dessas alterações genéticas, elas acabam sendo favoráveis para o desenvolvimento e para a sobrevivência dos vírus. Essas alterações, elas podem ser de dois tipos. Ou pode acontecer uma recombinação do material genético. Isso é muito comum quando vírus diferentes infectam uma mesma célula. Então vamos entender o processo de recombinação. Ele acontece quando vírus diferentes trocam pedaços da sua molécula de material genético. Isso ocorre geralmente em células que são infectadas por mais de um vírus ao mesmo tempo. Quando isso acontece, pedaços da molécula de material genético com regiões muito similares, eles acabam fazendo uma troca, eles se pareiam e trocam um pedacinho. E aí essa troca vai recombinar a molécula de material genético, seja um DNA, seja um RNA. O vírus H1N1, o causador da gripe, da influenza A,
ele é um derivado desse processo de recombinação. Então tinha nele um segmento de vírus humano, um segmento de vírus de ave e um segmento de vírus de porco. E essa recombinação aconteceu nas células de porcos. Aliás, os suínos, eles são famosos por serem um laboratório dentro do qual os vírus acabam fazendo esse processo de recombinação, já que as células deles permitem essa infecção por diferentes tipos de vírus de uma vez só. Outro processo é a mutação aleatória. Essa mutação ela acontece quando há uma simples alteração na molécula do material genético viral. Geralmente, os vírus de RNA, eles tendem a sofrer uma mutação muito mais constante do que os vírus de DNA. E por que isso acontece? Porque os vírus de RNA fazem o processo de transcrição com a participação da RNA polimerase. Essa enzima, ela não tem um perfil de fazer uma análise, uma varredura do processo de transcrição para saber se as bases estão encaixadas direito. A DNA polimerase, que atua no processo de transcrição de vírus de DNA, ela faz esse processo. Então ela verifica se as bases que foram recém-incorporadas, elas estão corretas ou se tem alguma errada. É claro, as mutações elas também acontecem nos vírus de DNA, mas os erros são muito menos frequentes. Vamos fazer uma revisão rápida do dogma central da biologia molecular. Qual que é esse dogma central? É o DNA produzindo moléculas de RNA no processo de transcrição. Repara que um pedaço do DNA vai ser transcrito num RNA. Esse pedaço a gente chama de gene. O DNA, ele possui regiões que são chamadas introns e regiões que são chamadas exons. As regiões que são chamadas introns são caracterizadas por não conseguirem traduzir proteínas. Elas não são capazes de traduzir proteínas. Então, o RNA ele vai passar por um processo chamado splicing. No splicing, as regiões transcritas a partir dos introns, elas vão ser removidas. E eu vou ter aqui um RNA mensageiro funcional. Esse RNA mensageiro, ele vai produzir por tradução moléculas de proteína, polipeptídeos. E como que isso acontece? Basicamente, a cada 3 bases, ou seja, a cada códon, eu tenho a tradução de um único aminoácido. Eu fiz um esquema super simbólico aqui para a gente ver que este códon, esse conjunto de 3 bases do RNA, representou um aminoácido e o próximo códon, a próxima trinca de bases do RNA mensageiro, representou o próximo aminoácido. Acontece que se eu tiver uma mutação no meu material genético, isso significa que o meu gene vai ter uma alteração. Quando o meu gene tem uma alteração, o meu RNA ele também vai ter essa alteração, porque as bases que formam o DNA e RNA são complementares. Essa alteração na base do RNA vai ser passada adiante no processo de splicing. Então, se eu tiver uma base diferente, formando uma trinca, formando um códon diferente, eu vou atrair um aminoácido diferente. Então, a mudança no aminoácido faz com que a proteína formada seja diferente. Esses eventos, essas mutações aleatórias, elas acabam fornecendo resistência ao vírus. Então, ele se torna resistente ao sistema imunológico, por exemplo. Ele pode se tornar resistente a um medicamento. Na nossa terceira aula do curso, nós falamos sobre o HIV. O HIV, ele sofre mutação constantemente, ele é um vírus de RNA. O tratamento antirretroviral, no caso do HIV, consiste em medicamentos
que interferem em determinados pontos do ciclo de vida do vírus. Se esses vírus sofrem uma mutação, eles driblam a ação do medicamento. É muito comum o início do tratamento promover a redução da carga viral e depois aumentar e estabilizar novamente a carga viral. Isso acontece por conta da mutação do vírus. Ele se adaptou àquela situação. Então, o mais indicado é usar a terapia antirretroviral de alta potência, que é tomar o coquetel para AIDS. O que é o coquetel? São medicamentos que atuam em 3 etapas específicas e diferentes do ciclo de vida do HIV. Então é muito improvável que uma população viral sofra 3 mutações que o levem a um sucesso evolutivo, que o levem a ter uma resistência a todas as drogas que estão sendo utilizadas no coquetel. Então é por isso que esse medicamento, que esse conjunto de medicamentos, ele é efetivo para o tratamento do HIV. Bom, as mutações, elas podem ser responsáveis pelo fato dos vírus conseguirem infectar diferentes espécies. Não é só a mutação a responsável por esse processo. Aliado ao processo de mutação, nós temos a perda do isolamento e a predação de animais silvestres, geralmente para consumo da carne. Então, o que é a perda do isolamento? Populações que viviam muito restritas, muito isoladas, ou tribos que viviam isoladas anteriormente, ou antigamente, agora, passando a ter contato com outras populações, elas acabam promovendo a transmissão desse vírus. É claro, hoje a gente tem muito mais facilidade de ir, de vir, de viajar, de chegar nos lugares, então o isolamento das populações ele não existe mais de forma tão acentuada. Então esse contato faz com que determinados tipos de vírus possam se espalhar pela população. Além disso, a predação de animais silvestres para o consumo da carne faz com que vírus ou outros patógenos que estão nesses reservatórios, que estão vivendo nesses organismos, acabam sendo transmitidos para a população humana. Existem 2 formas disso acontecer: a predação direta dos animais silvestres para o consumo, ou ainda o contato desses animais silvestres com os animais de criação, com o gado, com a ave, que é criada para a gente comer. A gripe aviária é um exemplo disso. Então, seja pelo contato direto, pelo consumo direto da carne de animais silvestres, ou ainda pelo consumo de animais de criação infectados com vírus que tem origem nesses animais silvestres, esses vírus acabam passando para a população humana e gerando sérios problemas de saúde. A China é um lugar famoso pelo consumo de diferentes tipos de animais, Então tem aí veado, guaxinim, a civeta. A civeta é esse bichinho bonitinho que está aparecendo aqui para vocês. Os próprios morcegos, cobras. É claro, existe todo um contexto histórico para isso. A gente critica muito, mas eles passaram situações ali por conta do comunismo que os fizeram desenvolver essa prática, o consumo de animais silvestres, porque eles não tinham o que comer. Tudo que eles tinham que dar para o governo. Enfim, deixando a história um pouquinho de lado, parte da população, aliás, a maior parte da população da China hoje não é a favor do consumo desse tipo de carne e pede pelo fechamento dos mercados que fazem a venda, a comercialização desses animais. Nós estamos toda hora falando que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E eu acho importante a gente focar um pouquinho nessa situação de parasitismo para a gente poder relembrar que essa situação aqui é um tipo de relação ecológica. E o que é relação ecológica? É a relação entre os seres vivos em um determinado ambiente. Então, dentro de um ambiente, os seres vivos estão sempre se relacionando. Essa relação ela pode acontecer entre indivíduos de uma mesma espécie, que são as relações intraespecíficas, ou entre indivíduos de espécies diferentes, que são as relações interespecíficas. E essas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Se elas forem harmônicas, elas causam benefício ou são indiferentes para os indivíduos relacionados.
Porém, o parasitismo é um tipo de relação interespecífica desarmônica. E por que desarmônica? Porque ele traz prejuízo para uma das espécies envolvidas. No caso, a espécie que tem benefício na relação é o vírus, é o parasita de forma geral. E a espécie que tem prejuízo nessa relação é o hospedeiro. Os parasitas não têm o intuito de prejudicar o hospedeiro a ponto de chegar a matar, porque se a gente perceber nesse gráfico que está aparecendo aqui para vocês, as populações, a dinâmica populacional de um parasita, ela é muito semelhante à do seu hospedeiro. É claro, os vírus, assim como outros parasitas, eles dependem dessas células para poder sobreviver. Se essas células, se esses hospedeiros são eliminados, eles não vão mais ter onde se reproduzir e continuar o seu ciclo de vida. Então, o intuito deles é manter uma população de hospedeiros sempre constante para poder continuar o seu ciclo. Acontece que muitas vezes o sistema imunológico da célula hospedeira, do indivíduo que está sendo parasitado, ele não dá conta de lidar com a infecção e pode levar à morte. Analisando a dinâmica do crescimento populacional dos vírus, a gente pode perceber situações importantes relacionadas a esse hospedeiro. Toda espécie, ela tem um potencial biótico que é a capacidade de se reproduzir indefinidamente. Então, ela vai se reproduzindo e vai aumentando o tamanho da sua população. Mas, além das espécies se relacionarem entre si, o ambiente, ele também é um fator importante no desenvolvimento dessas espécies. Então, o potencial biótico, ele pode ser barrado pela resistência que o meio ambiente impõe. Dessa forma, a curva de crescimento real de uma população, ela vai até um determinado ponto que o meio ambiente permite. Por exemplo, um exemplo muito simples, se eu tiver recurso de alimento escasso, então a população não pode crescer exageradamente, porque não vai ter alimento para todos aqueles indivíduos. Como que isso se aplica aos vírus? Os vírus dependem de um meio que é um organismo, porque ele é um parasita intracelular obrigatório. Esse organismo, ele pode ter manifestações genéticas aleatoriamente diferentes por conta das mutações. Isso significa que a constituição genética do hospedeiro, ela vai contribuir favorecendo ou não favorecendo a entrada desse vírus dentro das suas células. Além do mais, o sistema imunológico desses indivíduos hospedeiros também conta. Se é um indivíduo que tem uma produção imunológica, teve um contato com um patógeno semelhante, alguma coisa assim, ele vai ter uma produção de células de defesa com mais eficiência. E isso também vai restringir a entrada de um vírus dentro da célula. Então, a resistência do meio, no caso da infecção viral, ela conta com a carga genética, com as diferenças genéticas dos indivíduos e com o seu sistema imunológico, se ele está ou não mais bem preparado aí para impedir a entrada ou pelo menos se livrar desse patógeno de forma mais eficiente. Bom, gente, para finalizar, eu gostaria de definir para vocês alguns termos que estão sendo muito utilizados nesse momento de pandemia, que são o surto, epidemia, endemia e pandemia. Então vamos lá, é bem simples. Um surto é quando você tem um aumento no número de casos de uma forma muito rápida em uma região pequena, como por exemplo em um bairro ou outro numa cidade. A gente pode ter, por exemplo, surtos de dengue em uma cidade, determinados bairros que são focos da doença. Já quando esses surtos atingem uma proporção maior, atingem um espaço amostral maior, então aí a gente já tem uma epidemia. As epidemias, então, elas também são o aumento repentino de casos de uma determinada doença num curto espaço de tempo, porém em uma região um pouquinho maior. A gente tem, por exemplo, a própria dengue como exemplo de epidemia. Então, as epidemias podem ser municipais, podem ser estaduais ou ainda nacionais.
Já as pandemias ocorrem quando as doenças perdem o controle da fronteira e acabam se espalhando por grande parte do mundo. Nós tivemos em 2009 a pandemia da gripe A influenza H1N1. Agora, em 2019 e 2020, nós estamos vivendo a pandemia da Covid-19 e assim por diante. As endemias, elas não estão relacionadas com o aumento da quantidade de casos num curto espaço de tempo. Ao contrário, nas endemias, o número de casos de uma determinada doença, ela se mantém relativamente constante em uma determinada região. Nós podemos dizer, por exemplo, que a febre amarela é uma endemia na região norte do país. Bom, gente, assim chega ao fim o nosso curso de vírus. Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham estudado bastante e vamos arrasar nas provas do Enem e nos próximos vestibulares. E se liga no canal, que toda quinta-feira tem uma aula de biologia para você. Beijo, bons estudos!